Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o famoso jejum de 24 horas só com água. Muitas pessoas estão falando dessa técnica extrema de jejum na internet, dizendo que ele pode zerar a inflamação, secar a gordura rápido, reiniciar os hormônios, desintoxicar o corpo. Eu vou te falar o que a ciência diz de verdade sobre isso, os riscos, os benefícios que tem com o jejum feito de forma segura, quem não pode fazer de jeito nenhum e o que comer depois do jejum para melhorar os resultados. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você em algum momento da sua vida já fez o jejum, foi por alguma indicação médica, nutricional, foi por conta própria. Quantas horas você já conseguiu ficar sem se alimentar? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E lembra também de compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Quando eu falo de jejum, eu estou falando desse jejum que é água pura, porque existem vários tipos de jejum diferentes, com várias durações diferentes. Ultimamente tem se falado muito desse jejum de só água por 24 horas, isso está uma trend, né, uma moda na internet, e de fato o jejum pode trazer algumas mudanças metabólicas para o nosso corpo. Eu vou começar te falando um pouquinho sobre as mudanças que realmente acontecem durante o jejum, e depois a gente vai falar de cuidados a se ter. Muitas pessoas também querem saber, me perguntam, se para a gente ter resultados benéficos com relação ao metabolismo, energia, se a gente precisa fazer um jejum tão extremo, porque o de 24 horas é muito extremo, né? Você vai fazer só uma refeição por dia. Então, eu também vou te falar isso aqui nesse vídeo. Esse nome, né, desse jejum só com água é o jejum hídrico, não é o jejum seco, esse é o completamente contraindicado, a gente tem que se hidratar ao longo do dia. Então esse jejum é um jejum que de fato você mantém hidratação, mas você corta energia, corta nutrientes, corta alimentos, né? E o que define essa resposta do corpo não é só ficar sem comer, principalmente a queda da insulina, que é aquela mudança que acontece, né, quando você muda o combustível que o corpo usa. Em algumas horas sem alimento, o corpo começa a alternar entre três grandes fontes de energia. Primeiro é a glicose circulante, ou seja, aquele açúcar do sangue que estava presente ali da alimentação anterior que você fez. O glicogênio, que é o estoque de carboidrato, principalmente que sai do nosso fígado, né? O fígado vai liberando isso conforme a glicose do sangue vai baixando. E o que todo mundo quer, né, é a gordura corporal, porque o corpo começa a liberar os ácidos graxos e produz os corpos cetônicos como fonte energética. Então, essa transição é o que muitas pessoas buscam no jejum, né, otimizar a queima de gordura. Então, vamos falar rapidinho aqui, de forma fácil, para você entender o que acontece em cada trecho de tempo, porque o jejum acaba tendo blocos que os pesquisadores já estudaram, né? De 0 a 4 horas depois da última refeição é aquele período que a gente chama de pós-prandial. Seu corpo ainda nem entende que você está em jejum, porque você fez uma refeição há pouco tempo, a insulina está mais alta porque você teve uma alimentação antes, então o corpo secreta a insulina principalmente para cobrir aqueles carboidratos que você consumiu. O corpo usa basicamente a glicose como energia e armazena parte desse excesso como glicogênio e gordura. Então, ele ainda está numa fase anabólica, digamos assim, porque se você consumiu muito carboidrato, muita energia ali, ele ainda está estocando ao invés de estar gastando. Se a sua refeição foi rica em carboidratos refinados, essa fase também pode vir com mais sonolência, aquela fome nervosa, depois aquela vontade de comer e até mesmo um desejo de doces. Depois que você entra num período de 4 a 12 horas sem se alimentar, que começa a virada realmente, porque a sua insulina começa a cair, o glucagon sobe, que é o hormônio que abre os estoques de glicose, né? Ele acaba transformando o que está guardadinho lá no seu fígado em glicose para ir para a corrente sanguínea, deixar os níveis estáveis, e o fígado começa a utilizar esse glicogênio do fígado, né? Como eu te falei mesmo, e do músculo, inclusive, para manter estável as fontes de glicose do plasma. Basicamente o glicogênio do fígado é o que é mais utilizado. Muita gente acorda e fala, tô bem, tô só com um pouquinho de fome, mas é normal. Só que aqui acontece uma coisa importante, a onda começa a vir em ondas, ela não sobe direto em linha reta. Então esse é um ponto interessante, a fome vai ficando mais estável porque ela sobe e desce, sobe e desce. Então no final ela acaba ficando um platô. Você não vai sentindo muito mais fome depois desse período, porque o organismo entende ali que aquilo está mais controlado. Esse é o jejum, entra até o jejum de 12 horas, né? E como a gente já tem essa questão da insulina que cai, muitas pessoas falam que ficar nesse jejum de até 12 horas é um jejum mais confortável. E se você for parar para pensar, pode ser até mesmo fisiológico para muitas pessoas. Porque se você é uma pessoa que janta e depois só toma o café da manhã, é tranquilo que você chegue nesse jejum de 12 horas. Vamos supor que você jantou 8 horas da noite, mas você vai tomar o café da manhã 8 horas da manhã. Você acabou fazendo esse jejum, né? Aquele jejum de exame de sangue que a gente brinca,
Então não é um jejum tão duro assim de você fazer. Outro ponto interessante desse jejum, mesmo um jejum de 12 horas, é que ele dá o que a gente chama de pausa intestinal, repouso intestinal, que é quando o intestino não precisa estar preocupado em digerir, absorver nutriente e consegue ter um tempo para ele. Isso pode ajudar muito a saúde intestinal também. Inclusive, muitos pesquisadores falam mais sobre os benefícios do repouso intestinal, né? Assim, você tá toda hora colocando alimento ali que o intestino vai estar precisando metabolizar e absorver. Depois que a gente entra na fase de 12 a 24 horas é que vem, né, aquele jejum que as pessoas falam muito e o corpo acaba entrando num modo de economia inteligente, porque o fígado vai, entre aspas, assim, esvaziando os estoques de glicogênio dele e o corpo aumenta a mobilização de gordura. E aí que começam as mudanças que muitas pessoas percebem na prática. Você perde peso mais rápido na balança, lembrando que esse peso não necessariamente é só gordura, mas pode ser água também, porque diminui os estoques de glicogênio, né? Então, quando você perde glicogênio, você perde água junto, desincha muito, dá aquela sensação de ficar mais sequinho, mas não necessariamente vai significar uma grande perda de gordura em 24 horas. Eu vou te falar mais disso depois, quando a gente for falar da alimentação pós-jejum. Pode ter uma queda de glicose, melhora aguda em alguns marcadores, com algumas nuances para algumas pessoas. Teve um ensaio clínico de 2025 que avaliou respostas agudas de jejum de 24 horas e observou que 24 horas após quebrar o jejum, não teve efeitos persistentes em glicose e insulina, ou seja, esse efeito pode ser transitório e vai depender do contexto do que acontece depois, mais uma vez, né? O jejum não é só o jejum, é também o que você come depois quando abre o jejum. Esse é um ponto que poucas pessoas falam, mas é muito importante. E a gente sabe que nesse momento é que de fato aumentam a produção de corpos cetônicos. E essa transição é bem descrita na literatura científica sobre jejum, restrição de tempo alimentar. E com o avanço do jejum tem uma mudança gradual nas fontes energéticas mesmo. Então muitas pessoas já notam essa questão dos corpos cetônicos pelo hálito diferente, pela redução do apetite. Quando a gente tem mais cetose, mais corpos cetônicos, o apetite cai. A sensação de clareza mental pode vir para algumas pessoas. Tem pessoas que têm efeitos colaterais também, né? Fome, irritação, dor de cabeça, porque o corpo está em privação. Então, ele pode causar essa irritabilidade, uma tontura ao levantar. Então, é muito importante saber que esse jejum mais extremo não é um jejum que qualquer pessoa vai suportar e vai, enfim, né, conseguir trabalhar, viver, fazer as coisas dela. Principalmente se você nunca fez jejum, você não deve nunca começar com jejum de um dia inteiro, de 24 horas. Lembra sempre que você pode começar com 8 horas, com 10 horas, com 12 horas, e você vai vendo se o seu corpo se adapta ou não. Você não vai acordar um belo dia e falar assim, vi o vídeo, vou fazer um jejum de 24 horas, porque o seu corpo provavelmente vai sentir esses efeitos negativos mais fortemente. Algumas pessoas também ficam com a pressão mais baixa por conta do jejum, porque como eu te falei, o glicogênio leva, né, muita água quando ele é gasto pelo corpo, então a quantidade de líquido do corpo pode diminuir e com isso a pressão arterial também pode diminuir e muitas pessoas que têm a tendência a ter uma pressão mais baixa podem reclamar de tontura, de fraqueza e tudo mais. Então, essa é uma questão muito importante também. Se você é uma pessoa que tem algum tipo de problema cardiovascular, algum tipo de problema metabólico, diabetes ou outro problema de saúde, se você está em tratamento de alguma doença, se você está grávida, se você é menor de idade, não faça jejum sem acompanhamento do médico e do nutricionista, porque isso pode ser perigoso para você. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Além disso, tem as questões de inflamação e de autofagia que estão muito relacionadas com jejuns mais longos. Então, pesquisas recentes sugerem caminhos que o jejum pode modular a inflamação via metabolismo, imunidade no nosso corpo. Por exemplo, teve um estudo divulgado pela Universidade de Cambridge que discutiu mecanismos potenciais ligando o jejum à proteção contra processos inflamatórios. E tem a questão da autofagia também, né? A gente sabe que a autofagia é um processo de reciclagem do nosso corpo, quando ele limpa células que estão defeituosas, digamos assim. Então, o jejum tende a favorecer sinais celulares ligados à autofagia, principalmente por redução de nutrientes, redução de insulina, mas o grau de autofagia e o tecido que vai ser limpo, a gente não consegue precisar muito bem. Então, ele pode favorecer esse processo, mas a gente também não pode dizer que com o jejum de 24 horas você vai limpar todas as células que não estão funcionando bem do seu corpo, tá? A gente tem que ter responsabilidade nesse sentido. Agora, o que provavelmente você vai sentir, por quê, né? Você vai sentir esses
benefícios com o jejum. Por que que tantas pessoas fazem o jejum? Não é só pelo peso, né, porque ele pode, assim, facilitar a perda de peso, porque se você reduz muito a quantidade de calorias em um dia, mesmo que você faça isso uma vez por semana, né, cumulativamente você vai ter um déficit mensal maior do que se você não fizesse o jejum, e isso pode favorecer a perda de peso por si só. Mas ele pode dar aquela sensação de estômago mais leve, claro, né, redução do estufamento, melhora da clareza mental por conta das cetonas e catecolaminas, a percepção do controle do apetite fica melhor, a pessoa consegue fazer melhores escolhas alimentares, pode te ajudar nesse sentido, né, já que eu vou ter aquela refeição só, planeja melhor e organiza melhor. Por outro lado, algumas pessoas, como eu te falei, podem ter dor de cabeça, mau humor, pioram a performance no treino, ficam se sentindo mais fracas, baixa pressão, baixo açúcar do sangue. Tem gente que pode ter constipação, porque não se alimenta bem naquela refeição que foi abrir o jejum. E pior, se você já tem alguma compulsão alimentar, você não deve fazer o jejum, porque ficar muitas horas sem comer pode fazer com que você tenha mais dificuldade de controlar depois o que você está se alimentando. Então, se você tem qualquer condição de saúde nesse sentido, também não é indicado. Além de falar sobre o jejum, a gente tem que falar, né, o tão mais importante é falar sobre alimentação pós-jejum, que você vai abrir sua janela de jejum. Então lembra que depois de tantas horas sem se alimentar, o seu corpo está precisando de proteína, de antioxidantes, de vitaminas, minerais, fibras, de gorduras boas. Então não adianta você achar que você fez um jejum de 24 horas e vai ser um passe livre para você abrir com uma pizza de pepperoni, catupiry e tomar um sorvetão. Lembra sempre que o ideal é que seja uma alimentação pensada, equilibrada, organizada, né, para te dar todos esses nutrientes que você precisa, te dar saciedade, evitar picos muito grandes de açúcar do sangue e evitar problemas gastrointestinais também, que se você consome muita gordura ruim, muito carboidrato alto índice glicêmico, pode dar até um revertério intestinal para você. Então lembra disso, se você puder, tenha o acompanhamento de um nutricionista para te orientar nesse dia da sua semana, se você optar por fazer o jejum de 24 horas. E lembra também que é um jejum mais extremo, então preferencialmente você tem que fazer exames antes com seu médico, buscar uma orientação, uma liberação do médico para fazer um jejum assim mais agressivo, digamos, né, mais forte. Lembra também que eu tenho aqui no canal uma playlist inteira falando sobre jejum, diferentes tipos de jejum, quantas horas de jejum para emagrecer, quantas horas de jejum, enfim, né, para mais saúde, os benefícios, quem não deve fazer jejum, falando mais sobre essa refeição. Para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Quero saber quantas horas você já conseguiu ficar sem se alimentar, mas bebendo água, hein? Lembra sempre que água é importantíssima. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. Compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.